horas e 48 minutos. Deixa eu trazer a Juliana Dalpiva para a gente tratar desse tema, né, principal de mais essa investigação da Polícia Federal e que está lá na capa do ICL. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, Vivi, bom dia, Will, bom dia, César, bom dia, Adriana, bom dia para a nossa comunidade do ICL. Bom dia, Ju. A Polícia Federal prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. No carro dele, a Polícia Federal encontrou R$90 mil em dinheiro vivo. Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, que prendeu o então deputado TH Joias. A gente, inclusive, preparou aqui duas artes para a gente explicar melhor para vocês quem é quem nessa história. A gente vai começar com o Rodrigo Bacelar, tá? Então, ele nasceu, gente, em 1980, em Campos dos Goytacazes, é advogado tributarista, foi eleito deputado estadual em 2018, atuou no relatório de impeachment do governador do Witzel, foi nomeado secretário de governo em 21 e chegou à presidência da Alerj em 2023, 2 anos, portanto. Aí a gente tem uma outra arte para explicar para vocês quem é, afinal de contas, TH Joias, o pivô da prisão de Bacelar. Vamos entender. Ele nasceu em 88, no Rio de Janeiro, cresceu trabalhando na joalheria da família, em Madureira, fez peças de luxo, joias sob encomenda. Essa denúncia aí foi muito bem encaminhada pelo garotinho, gente. Falamos muito sobre isso ontem. Gente, vamos pingar superchats, tá tudo parado aqui, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Para celebridades, atletas e artistas. Em 22 foi eleito suplente de deputado estadual. Na Alerj, ele assumiu a cadeira em 2024, no ano passado, presidiu a Comissão de Defesa Civil da Alerj, e aí no ano passado, e aí esse ano, em 2025, então, agora foi preso por envolvimento com tráfico de drogas e armas. A suspeita é que Rodrigo Bacelar tinha orientado o suspeito a destruir provas antes da prisão pela Polícia Federal. A ordem era para que ele limpasse a casa onde morava. A Polícia Federal teve acesso à troca de mensagens e a gente tem a resposta de TH Joias, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. Eu vou passar esse vídeo antes da gente ouvir a Juliana, porque eu precisava contextualizar aqui para vocês. Vamos ouvir, prestem atenção, gente. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Tem como levar não, meu irmão. Vou roubar as caras. Juliana? Gente, é debochado, né? Além de tudo, é num tom de deboche. Ou seja, esse tom de voz, acho que demonstra muito sobre não só o deboche, mas como a tranquilidade com que se sabia das informações da operação já na véspera, a ponto de se preparar, trocar mensagem, dando risada e falando de preocupação com o roubo das carnes. Eu acho assim... Já começou o terror, ô Cacilda? O que aconteceu com a notícia do PIB? Deixa eu ver aqui. Pra gente ver. Esse assunto me interessa muito. Ah, o PIB tá estável. Cresceu 0,1 no terceiro trimestre. O terceiro trimestre geralmente é mais fraco mesmo. Mas o Congresso vai fazer terror com isso, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos pingar esses 129 restantes, turma. Precisamos da ajuda de vocês. Se vocês não puderem ajudar com superchats ou com Pix, chamem os amigos de vocês. A gente precisa do apoio de todo mundo. A audiência voltando para a Folha TV. A gente precisa do apoio de vocês neste exato momento. Ontem foi muito pouco de contribuição. A gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá. Para poder a gente entrar na mesma página aqui, preciso contar quem é Rodrigo Bacelar de um jeito mais amplo, colocando algumas camadas no que a Vivi apresentou. E aí eu fui ao meu universitário aqui, o Igor, que é quem acompanha o caso mais importante conectado a essa investigação que traz o envolvimento deles com líderes, né? Possivelmente ali com a organização criminosa, o Comando Vermelho, os traficantes que eles tanto gostam de dizer que estão combatendo. O Bacelar vai ganhar um estrelato monumental a partir do impeachment do Wilson Witzel, que já é história, mas não dá para deixar de esquecer. Isso foi em 2020, gente, faz só 5 anos.
E aí, sempre nesse discurso hipócrita de combate à corrupção, de somos fora do sistema, então eles derrubam o Witzel, colocam o Cláudio Castro no poder e precisam criar uma estrutura de governo para um político que até então era vereador. Antes de ser vice-governador, o Cláudio Castro era vereador do Rio de Janeiro. E aí ele é alçado numa chapa que não tinha, a princípio, sequer chance de ganhar, mas vence a eleição em 2018. E aí, quando o Witzel incomoda os adversários, ele é derrubado na esteira lá de escândalos de corrupção durante a pandemia. E aí o Bacelar, porque toda crise é uma oportunidade também, isso é uma coisa que a gente que cobre crime entende. Então o Bacelar lidera o pedido de impeachment, derrubam o Witzel, Cláudio Castro assume, e aí tem um caso que é muito famoso já na imprensa, que está agora no TSE, que é o escândalo dos cargos secretos, que é uma investigação jornalística liderada pelo nosso querido Igor Mello, quando ele trabalhava ainda no UOL, e pelo Rubem Berta, que é um outro excelente, grande repórter, que acompanha esse caso há muitos anos. Eu até vou rechecar o número aqui. Esse caso está no TSE agora para julgamento, e teve ali, segundo as apurações, quase mais de R$1 bilhão. Foram 45 mil cargos secretos, pessoas que eram empregadas no governo, sem uma explicação concreta do que faziam, sem um contrato, e que sacavam na boca do caixa milhões de reais, milhões. No início dessas investigações, uma das matérias do Igor e do Rubem dava conta de 200 milhões de reais sacados na boca do caixa. Então, assim, é muito dinheiro. Esse caso cresceu, foi denunciado aqui na Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro, andou na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. Eles não foram cassados porque isso envolvia ali tanto o Cláudio Castro quanto o Bacelar como cabeças desse esquema, e agora está no Tribunal Superior Eleitoral. Há um mês atrás, começou o julgamento, a ministra Isabel Galotti pediu a condenação, a perda do mandato do Cláudio Castro, e foi bem ali pertinho da semana da operação que terminou no massacre com 121 pessoas na Penha. Mas em seguida vem esse julgamento, e ele é pausado por um pedido de vista. Eu estou aqui falando de um outro caso, porque tudo isso é sobre a eleição. O que as investigações da Polícia Federal mostram dessa conexão com o crime organizado também é visando as eleições. Então, é tudo olhando para 2026. Sim. E essa investigação nova conecta essas peças. A gente estava falando aqui do deputado TH Joias, nesse vídeo que a Vivi trouxe. Ele também entra nessa esteira de novos políticos que ganham espaço a partir de todo esse poder que o Bacelar constrói com a chegada dele ao estrelato político. Primeiro pela derrubada do Witzel e depois por assumir um cargo como secretário no governo do Cláudio Castro. Então, o que a gente está descobrindo agora é que, para além da corrupção eleitoral, que já é clara, né, o desvio que foi feito para a reeleição do Cláudio Castro, então também tem o crime organizado, o tráfico de drogas, o TH Joias, inclusive, a acusação da Polícia Federal aponta é como ele usava o mandato para beneficiar a compra de armas, que eles tanto gostam de dizer que vem pelo Paraguai, mas não vem simplesmente pelo Paraguai sem nenhuma ajuda interna de agentes públicos que usam dos seus cargos para também fazer parte do crime organizado. Então, assim, é mais um dos episódios lamentáveis da política do Rio de Janeiro, mas que mostra como todo esse esquema, ele não está isolado, né, em um único... Vou chamar ele sim, querido. Pode fazer sugestão à vontade. O garotinho tá falando pra caramba. Vamos, gente. 129, turma. Tá faltando muito ainda, galera. Vamos lá. Já 10h27 já. Estamos avançando já no horário da manhã. Não quero ficar estendendo muito não, gente. Vamos lá.
lugar ou com um único criminoso, e que muitas vezes a gente tem, infelizmente, a participação de agentes públicos com poder para que essas organizações criminosas permaneçam com o controle de determinadas áreas e fazendo uso de poder para se manter. Ô Ju, quero aproveitar que a gente está contigo aqui para falar de uma ironia também, e depois a gente vai ouvir a Adriana e o César, porque o Bacelar, ele foi capa de uma reportagem de capa da revista da Alerj, em que era apontado como uma espécie de xerife contra o crime, gente. Estou falando sério, eu vou pedir até para colocar no telão para vocês essa capa. A reportagem falava do entusiasmo do deputado com o bônus proposto pela Assembleia para policiais que neutralizassem suspeitos em operações especiais. Vocês lembram dessa história? A gente debateu bastante isso aqui à época no N1. O projeto ficou conhecido como Gratificação Faroeste, lembram? Então tá aí a capa para vocês. Nos últimos 30 anos, Bacelar é o quinto político que já ocupou a presidência da Alerj a ser preso. A gente vai relembrar aqui alguns outros casos, até para a gente poder ouvir aqui o César e a Adriana. Vou deixar com vocês, inclusive, quem vocês quiserem fazer esse comentário sobre os casos. César, quer começar você? Uhum. A gente tem aqui ex-chefes da Alerj, né, Vi, que já foram presos. Então, o Zé Nader, do PDT, de 91 a 94, o Sérgio Cabral, do PSDB e depois do PMDB, de 95 a 2003, o Pisciani, Jorge Pisciani, do PMDB, de 2003 a 2011, depois de 2015 a 2017, Paulo Melo, do PMDB, de 2011 a 2015, e agora o Rodrigo Bacelar, União Brasil, desde 2023. Veja, essa capa, o problema de agir dessa maneira é que quando as coisas sofrem o escrutínio público, fica muito claro, Adri. Não é? Você vê, vocês podem colocar a capa, por favor, de novo, enquanto a gente fala. Veja o tipo de coisa que a gente está trabalhando. Aí, ó, Bacelar no combate ao crime. Vocês imaginem o que aconteceu, por exemplo, com a chacina eleitoreira do Cláudio Castro, como que essa gente usa o populismo penal para se vender como arauto da moralidade, dos valores da família tradicional, esse tipo de foto heróica. Isso aí tem um quê de Sérgio Moro na época da Lava Jato. Eu lembro o terninho, fazendo cara de homem sério e trabalhando questões acerca de retidão, combate ao crime, enquanto, ao que tudo indica, por enquanto ele está preso preventivamente. Depois quero ouvir a ajuda ao Piva, o que acontece a seguir, se isso mexe na composição da política institucional do Rio de Janeiro, se ele vai ficar preso, vai ser solto, enfim, o que ela puder trazer para a gente nesse sentido, Adri. Mas você imagina que esse é o sujeito que está bradando o combate à corrupção e que agora a gente descobre tem uma relação direta com o sujeito que fornecia arma para o Comando Vermelho, Adri. Então, isso também é muito sintomático, também é muito emblemático, porque demonstra de forma gráfica como a extrema-direita opera no sentido de vender fumaça através do populismo penal de um lado, enquanto muitos dos seus quadros estão diretamente envolvidos com o crime organizado nesse nível, Adri. Exatamente, e é muito interessante, César, a gente falar sobre isso, né? Tudo está acontecendo justamente nessa semana. Hoje foi divulgado o Mapa Histórico dos Grupos Armados, que é um estudo organizado pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e pelo Instituto Fogo Cruzado. E eles mostram que houve um crescimento das áreas sob o comando, sobre o comando de milícias e o Comando Vermelho principalmente, expandindo ali, né, a sua atuação sobre territórios, atingindo em 2024 cerca de 1,79 milhão de habitantes no Rio de Janeiro. Né? É um número absolutamente estarrecedor. E isso só acontece, essa ocupação de territórios, só acontece, obviamente, se o poder público, de alguma maneira, permite. E aí, quando a gente vê, né, a gente vê esses números que são absolutamente bizarros, né, do número de pessoas que, no Rio de Janeiro, que são, na verdade, eles são, até perdi a palavra ali, quando você está sequestrado, né, você está ali nessa condição sobre o Comando Vermelho ou sobre as milícias, e aí a gente vê
que no alto, na cúpula do governo do Rio de Janeiro tem essas ligações, a gente vai, né, ligando ali os pontos e a gente compreende que isso só acontece porque o Comando Vermelho ou as milícias têm pessoas dentro da Alerj ou ali no alto escalão do governo do Rio de Janeiro que de alguma maneira permitem que isso siga, né? E aí eu acho que a Juliana deve falar com muito mais propriedade sobre isso, porque ela acompanha essa cobertura no Rio de Janeiro, né, Ju? Mas eu fiquei bastante chocada com esses números desse mapa que foram divulgados hoje de manhã. É bastante chocante, Dri, porque esse assunto, como a gente já vem comentando aqui, né, ao olhar para essa situação da operação que leva mais um presidente da Alerj para a cadeia, porque todo esse assunto é tratado com hipocrisia. É muito fácil, no período eleitoral, criar narrativas para taxar, sobretudo os políticos de esquerda, né? O Freixo, durante muitos e muitos anos, por combater as milícias, ou por defender os direitos humanos, foi tratado como o defensor de bandido. Junto a ele, inúmeros outros políticos que fizeram defesa, do mínimo, né, da civilização. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!